E Rafa, daí seguindo nisso, a gente falou um pouquinho sobre depressão, ansiedade, mas o que que a gente também vê, assim, do impacto da atividade física no sono? Boa. Porque a gente sabe realmente que alterações no sono, tem estudos que mostram, assim, de análise de rede, que alterações no sono, tanto para mais quanto para menos, é o sintoma que mais, os sintomas que mais vão estar relacionados a maior gama de transtornos psiquiátricos, ou seja, maiores números de transtornos psiquiátricos, essa é um sintoma que Sofrem aparece. disso. Uhum. O que que acontece com a atividade física e nesse nível do sono mesmo? Eu acho que esse tema é importante pra caramba, porque realmente a gente tem bem documentado que praticar atividade física de uma maneira regular tende, inclusive, a melhorar, por exemplo, níveis de serotonina, de melatonina, Uhum, de ajustar a questão cronobiológica, né? O relógio natural tende a funcionar melhor com a atividade física. Só que tem uma parte que é muito importante. Quando a gente fala de higiene do sono, por exemplo, uma das uhum, coisas lá da higiene do sono é justamente praticar um tipo de atividade física. Ah, mas muitos pacientes, eu já recebi vários pacientes que às vezes alteram o teu horário de sono para tentar praticar atividade física de uma maneira que seja negativa, né? Seja acordando muito cedo, de uma maneira que não descansa o suficiente, ou então pacientes que precisam fazer essa atividade física muito tarde, chegam em casa às vezes mais ativados e não conseguem dormir, né? Então, são questões que a gente sempre tem que pesar. A gente tem que estimular isso dentro da higiene do sono. A prática da atividade física é essencial, mas a gente tem que achar um horário que não traga malefícios para o paciente. Geralmente, os estudos têm mostrado, principalmente atividades físicas, 3, 4 horas antes de dormir já tendem a causar, às vezes, um pouco mais de ativação. Claro que isso é muito personalizado. Tenho pacientes que, poxa, ficam super bem fazendo atividade física à noite, não alteram a questão do sono, se adaptaram bem a isso e ok, né? Mas eu acho importante a gente ter esse olhar. O que a gente sabe é que sim, a atividade física tende a melhorar a qualidade de sono do paciente. e a gente sabe que um sono bem regulado, com atividade física e uma boa questão nutricional, de novo, a qualidade de vida da pessoa, em geral, sobe bastante. Exato. E uma outra questão, né? A gente está falando de questões diretas da atividade física, a gente nem está passando por outras situações, como, por exemplo, a atividade física fazer com que o paciente regule melhor o seu peso, né? E Claro. que diminua, por exemplo, o risco dele ter uma apneia obstrutiva do sono, que a gente sabe que atrapalha muito a qualidade de sono, né? Pessoas que são obesas têm um maior risco de desenvolver essa doença, é uma doença que muitas das vezes não é rastreada nos nossos consultórios, tanto psiquiatras, acredito até Uhum. psicólogos precisavam ter um olhar mais atento à Aham. apneia obstrutiva do sono, porque muitas das vezes esses pacientes estão encharcados de medicação, porque eles não conseguem dormir, no outro dia eles estão cansados e, na verdade, talvez o motivo disso passa por uma outra doença que envolve talvez outros tipos de tratamento. Né? Então, a gente está falando dos benefícios da atividade física, mas indiretamente isso vai trazer outros inúmeros benefícios. Né? Então, acho importante a gente salientar também. Não, e o que é fundamental, porque daí, de novo, a gente está tratando várias questões que se a gente pudesse focar em outra sintomatologia, em uma outra patologia, Uhum, talvez a gente tivesse um resultado ainda melhor. isso É mesmo. aquela, eu sempre me lembro do exemplo de um professor na graduação que ele estava falando que ele estava tratando um paciente com uma depressão muito crônica e que tinha, e assim que ela tinha começado logo depois que ele se mudou. Tá? E daí ele foi falando, tentava, ele tava com um psiquiatra, ativação comportamental, as coisas não melhoravam. E daí ele falou, uma coisa que eu não avaliei bem, o sono do meu paciente. Pois é. É E daí ele muito vai comum. avaliar o sono do paciente. Ele morava no interior do estado, sem nenhum som. E ele Uhum. foi se mudar para uma grande cidade, numa Barulhenta. avenida, e o quarto da pessoa era um barulho que ele não conseguia dormir. É, exato. Então daí ele fez uma reorganização até do local de sono e a melhora que esse paciente teve foi, nossa, exponencial. Ah, muito importante a gente olhar o sono dos nossos pacientes, né? E é interessante porque o sono não tem a ver com a hora que a pessoa dorme e acorda. É também a É a qualidade. qualidade, é o quanto que ele consegue ter essa boa noite de sono, o quanto que no outro dia ele se sente revigorado, quanto que ele acorda durante a noite, né? Tem pacientes que é interessante que a gente pergunta assim, tu tem insônia? Não, não tenho insônia. Eu durmo ali na hora que eu deito, tenho um tempo de latência curto.
mas eu acordo à noite 5, 6, 7 vezes, né? Aí tu vai, às vezes, fazer uma investigação, por exemplo, por que que tu acorda? Eu acordo sem ar. Essa pessoa tem a apneia obstrutiva do sono. E aí a consequência disso vai ser, às vezes, a paciente está mais ansiosa e se a gente começa a tratar achando que é ansiedade, e aí faz TCC para insônia, não resolve, começa a medicação para insônia, não resolve, e a gente vai ver que tem outras questões. Então, é muito importante a gente enxergar a qualidade de sono dos nossos pacientes. Eu acho que isso é muito importante, assim, por uma questão de estilo de vida também, né? O quanto que isso impacta negativamente, o quanto que isso traz também coisas positivas, né? É bem importante. Perfeito.